Oi, eu sou a Pri Martins, artesã e professora aqui no Meu Querido Crochê e seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer os pontos básicos do crochê, que são a base para você executar qualquer projeto. Se você é canhoto ou canhota, o link da aula invertida vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, assim você consegue assistir e acompanhar fazendo os pontos básicos do crochê, segurando a agulha na mão esquerda. E se você não viu o primeiro vídeo dessa série, onde eu falo tudo sobre fios e agulhas, também vai estar aqui embaixo na descrição para você começar do começo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para você não perder as próximas aulas. E agora vamos lá colocar a mão na massa. Existem duas formas de começar a fazer o crochê, a linear e a circular. Na forma linear, a gente faz uma base e começa a fazer carreiras de ida e volta, até crescer a nossa peça ou essa parte da nossa peça do tamanho que a gente quiser. Não necessariamente precisa ser um retângulo reto, se a gente diminuir nas laterais, a gente pode começar com uma base grande e ir afinando, por exemplo, e aí você pode brincar com as formas geométricas de várias maneiras. E também existe a circular, onde a gente começa aqui pelo meio e vai crescendo as carreiras em volta dessa peça para fazer, por exemplo, um tapete. E não necessariamente vira uma espiral, a gente pode começar a primeira carreira e fechar ela, depois subir a segunda carreira e fechar, subir para fazer a terceira carreira e fechar, e por aí vai. Mas essas são as duas formas principais. E nessas duas maneiras de começar a fazer o crochê, a gente precisa dar um nozinho inicial ali na nossa agulha. Para fazer o crochê de maneira linear, a gente faz o nó corrediço ou a laçada inicial. Então vai ficar mais ou menos assim como no desenho. Começando aqui com o fio, dando uma voltinha onde a gente vai encaixar a nossa agulha e o restante do novelo ali disponível, né? Então vai ficar assim o começo, a laçadinha inicial e os pontinhos vão começar a aparecer a partir daqui. Já na maneira circular, a gente vai fazer o anel mágico ou círculo mágico, né? Então, a gente tem aqui a pontinha do fio, ele vai fazer um círculo e aqui vai estar o fio do novelo. E a gente vai posicionando os pontos em volta desse círculo para formar ali a primeira carreira circular. Para apresentar os pontos básicos do crochê para vocês, eu vou fazer aqui com a laçada inicial, que é mais simples, aprender a fazer o crochê linear primeiro, para depois vocês partirem para o crochê circular. Eu escolhi dois tipos de fios aqui para nossa aula, para vocês verem que os pontos básicos do crochê podem ser feitos com qualquer tipo de fio. Então aqui eu tenho um fio de malha de 33 milímetros e eu escolhi uma agulha de 8 milímetros. E desse lado eu tenho um fio 100% algodão número 6 e uma agulha número 5 milímetros. Para começar a fazer a laçada inicial ou nó corrediço, eu vou posicionar o fio aqui na palma da minha mão, deixando essa pontinha sobrando. Vou segurar ele aqui em cima, entre o polegar e o indicador, e com os outros dedos eu vou agarrar o fio lá atrás, ó. Então, eu passo os dedos aqui por cima do fio e deixo só esse pedacinho disponível para eu trabalhar. Com os fios mais grossos e agulhas mais grossas, eu gosto de segurar nessa posição, como se fosse uma faca ou uma escova de dente. E eu vou colocar a agulha por baixo aqui do meu fio. Agora eu vou dar um giro, então presta atenção na cabeça da agulha que ela vai lá pra cima, vira pra baixo e volta. E agora você pode segurar com o dedo indicador aqui em cima, pra você não perder essa altura aqui do fio, não acabar esticando muito. E lá atrás, onde tá vindo o fio do novelo, eu vou mergulhar a agulha por baixo, laçando o fio do novelo. Com essa mão que tá segurando o fio, eu venho aqui mais perto do nozinho para segurar ele, prender e travar ele aqui. E agora eu vou trazer com a agulha esse fio por dentro dessa laçada aqui. E tirei. Então, esse é o nó corrediço ou laçada inicial. Ele se chama nó corrediço porque ele pode correr aqui, ó. E a gente consegue apertar ou afrouxar ele. Essa é a maneira que eu faço, mas eu vou te ensinar uma forma mais fácil se ficou complicado para você. Então, você pode simplesmente fazer com as mãos, sem usar agulha. Então, eu vou pegar aqui o fio do novelo e vou fazer uma voltinha assim, ó, como se fosse um peixinho. Vou colocar meus dois dedos aqui por baixo, em movimento de pinça, para poder
pinçar o fio do novelo e trazer ele aqui para fora. E pronto, está feito o nó corrediço, que você pode apertar ou alargar. E você vai colocar a sua agulha aqui no meio e ajustar o fio para que ele fique do tamanho do pescoço da agulha, e assim você consegue começar a fazer o seu trabalho. Com o fio mais fino, o procedimento é exatamente o mesmo, com qualquer fio que você estiver utilizando. Então, eu vou colocar o fio aqui na palma da minha mão, vou segurar ele por cima do indicador e agarrar com os outros dedos ali atrás. Vou pegar minha agulha, eu continuo usando aqui em forma de faca, que é a forma que eu me sinto mais confortável, mas você pode segurar como se fosse um lápis ou uma caneta, se você achar melhor. Vou colocar a agulha por baixo do fio, vou dar um giro, vou buscar o fio do novelo e vou tirar a laçada que eu acabei de pegar dessa laçadinha que já tá na agulha. E tiro, fazendo aqui o nó corrediço. O procedimento é o mesmo, independente da espessura do fio que você tá usando. E você também pode fazer com as mãos, como eu fiz com o outro fio. Vou buscar aqui o fio do novelo e fazer um peixinho. Coloco meus 2 dedos por dentro, busco o fio do novelo e faço aqui o nó corrediço. Agora eu posso colocar minha agulha nessa laçada, ajustar o tamanho e começar o meu trabalho. Depois de fazer o nó corrediço, aos poucos você vai se acostumando com a maneira em que você segura a linha e a agulha, utilizando todos os dedos aqui para te auxiliar nesse trabalho. Então, você pode usar o dedo indicador aqui em cima para segurar a laçada, você pode usar esses dedos aqui embaixo para segurar o seu trabalho, você pode deixar o seu dedo indicador assim para deixar o fio disponível, ou dessa maneira. Enfim, tem várias formas diferentes para você segurar o fio. O importante é você conseguir fazer os pontos e suas peças ficarem bonitas, tá bom? Eu vou mostrar aqui do jeito que eu me sinto mais confortável, e você pode se sentir esquisita ou esquisito no início, ficar meio desajeitado, fazer muita força, mas tente relaxar as mãos o máximo possível para não deixar os pontos apertados e nem machucar as suas mãos, seus dedos, seu punho, seus ombros, né? Então, vamos lá. Para fazer a correntinha, que é a base aqui do nosso trabalho linear, a gente vai simplesmente mergulhar a agulha por baixo do fio do novelo e vai tirar essa laçada por dentro dessa. Você pode segurar com o indicador aqui em cima, vai laçar por baixo do fio do novelo e vai trazer para fora. Laça e traz aqui para fora. A agulha mergulha e volta. Veja que o gancho da minha agulha tá sempre voltadinho para baixo, tá? Cuidado para você não segurar assim, assim, para que você consiga enganchar no fio e trazer. Enganchar no fio e trazer. Engancha e traz. Esse já é um ótimo exercício para você se acostumar a segurar o fio e a agulha nas suas mãos, se acostumar com a tensão do ponto. Faça bastantes correntinhas, desmancha, faça de novo, para que você se acostume com essa posição. E assim vão se formando as nossas correntinhas. Com o fio mais fino, o procedimento é o mesmo. Eu vou passar a agulha por baixo do fio do novelo e trago aqui para fora. Por baixo do fio do novelo e trago para fora. Por baixo do fio do novelo e trago para fora, fazendo aqui o meu cordão de correntinhas. Eu gosto muito de aprender e de ensinar crochê através das videoaulas como essa que você está vendo aqui. Esse é o formato dos meus cursos, dos meus workshops, das minhas aulas aqui no canal. Mas, dependendo da peça que você estiver fazendo, você também vai encontrar muitas aulas em formato de gráficos ou de receitas. Então, eu já vou te ensinar os pontos básicos do crochê e vou te mostrar como que eles aparecem nesses outros formatos. Esse aqui é um exemplo de receita de amigurumis, e as receitas são escritas mais ou menos assim, ó. Primeira, car, que seria a carreira, 6PB, que seria o ponto baixo, dentro do anel mágico. Então, as receitas são escritas com abreviações. Elas vêm aqui com legendas e normalmente existe um padrão. Então, independente de quem escreveu a receita, o ponto baixo sempre vai ser o PB.
E você pode, inclusive, aprender receitas em outros idiomas e conseguir aumentar aí o seu leque de possibilidades. Então, aqui são as abreviações. Já nos gráficos, você vai encontrar esse tipo de desenho, com os pontos sendo representados por bolinhas, risquinhos cortados. Tem a setinha aqui indicando onde começar. E, normalmente, vem também com as legendas, né? Aqui é o símbolo e aqui é a abreviação do ponto. Então, a correntinha que você acabou de aprender, ela é representada dessa maneira nos gráficos e dessa maneira nas receitas. E ela tem esse visual quando você olha de frente ou de cima, né? Então, comece também a prestar atenção no formato, na anatomia dos pontos, para você começar a entender como funciona e até mesmo olhar outras peças e entender qual foi o ponto que foi utilizado ali. Então, aqui nas correntinhas a gente tem esse formato de trancinha, né? Tem uma perninha desse lado, uma perninha aqui. Se você olhar na parte do avesso também tem uma alcinha aqui atrás, formando esses risquinhos aqui, essas lombadinhas. Então, preste atenção nos pontos que você está aprendendo para começar a se familiarizar com eles, tá? Porque quando você for assistir a uma videoaula, eu vou falar para você, olha, vamos pegar na alcinha de cima, vamos pegar na alcinha de baixo, vamos pegar na alcinha do avesso, né? E aí você já vai entender quais são as partes aqui do ponto. Depois de fazer aqui algumas correntinhas de base para começar o meu trabalho, eu vou entrar aqui na parte de cima da correntinha, nessa alcinha. Entrei. Laço por baixo do fio do novelo, trago aqui para fora e tiro a laçada que tá na agulha. Então, esse é o ponto baixíssimo. A gente entra no ponto de base, laça o fio do novelo e tira tudo. Já para fazer o ponto baixo, eu vou entrar aqui no meu ponto de base, passo por baixo do fio do novelo, laço, trago aqui para fora, fiquei com duas laçadinhas, passo por baixo do fio do novelo, enganchando ele e tiro. Para fazer o meio ponto alto, eu vou laçar primeiro o fio do novelo, vou entrar no meu ponto de base, mergulho por baixo do fio do novelo, tiro tudo, fiquei aqui com 3 laçadinhas, mergulho por baixo do fio do novelo e tiro as 3 laçadas. E para fazer o ponto alto, eu laço, entro no ponto de base, busco o fio do novelo, tiro aqui para fora, fiquei com 3 também, só que eu vou laçar o fio do novelo e tirar apenas 2. Tiro 2, sobrou 2. Laço e tiro tudo. Então, esses são os pontos básicos do crochê. As correntinhas de base, o ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto e o ponto alto. Veja que eles têm alturas diferentes. Então, fui fazendo aqui do menor para o maior, subindo aqui essa escadinha. E é a partir desses pontos básicos que a gente vai construir as nossas peças, fazer as formas geométricas que são a base para construir qualquer projeto, modificar esses pontos, fazendo eles de formas diferentes, pegando em lugares diferentes, para poder criar texturas novas, e assim a gente vai criando todas as tramas do crochê, somente com esses 5 pontos básicos. Muito legal, né? O ponto baixíssimo é representado nos gráficos por essa bolinha preenchida e pela sigla PBX. E olhando de frente nos acabamentos das peças, você vai enxergar como se fossem correntinhas. Então, por exemplo, nesse cesto aqui que faz parte de um kit higiene, eu fiz o acabamento aqui em cima do cesto em ponto baixíssimo. E olhando assim de frente, parece muito com as correntinhas, né? Já o ponto baixo, ele é representado nos gráficos como essa cruzinha ou esse xizinho e a sigla PB. E a gente enxerga nele um Vzinho com uma laçadinha em cima. Olha só. Esse foi o ponto baixo que eu fiz com vocês. Então, ele fica com 2 perninhas aqui embaixo, formando um Vzinho, e essa parte de cima do ponto. É importante que você conheça a anatomia do ponto, para que você consiga saber onde colocar a sua agulha na hora que a gente for fazer o ponto baixo centrado, para você entender onde que você precisa pegar. Aqui no meu cesto, por exemplo, a gente tem ponto baixo centrado, então você enxerga direitinho aqui o Vzinho dele e o ponto de cima
foi feito bem aqui no centro, por isso que a gente chama de ponto baixo centrado. Já o ponto meio alto, ele é representado por esse T e pela sigla MPA. A gente enxerga um Vzinho com um risquinho na diagonal e essa parte de cima aqui do ponto. Então, olha só o meio ponto alto que eu fiz com vocês. Ele tem um Vzinho aqui, que tá escondidinho, mais esse fiozinho passando aqui por cima e a alcinha de cima dele. Então, ele fica dessa maneira. E o ponto alto, ele é representado por essa letra T cortada, a sigla PA, e ele parece um Vzinho com um fiozinho na diagonal, mais um Vzinho em cima e a alça de cima. Então, olha só como ficou o ponto alto que eu fiz com vocês. Ele tem um Vzinho aqui embaixo, esse tracinho aqui na diagonal, mais um Vzinho aqui em cima e essa alça aqui de cima. Então, eu recomendo que você faça várias vezes as correntinhas, depois várias vezes o ponto baixíssimo, várias vezes o ponto baixo, o meio ponto alto e o ponto alto, para você lembrar de qual movimento que a gente faz, né? As laçadas, quantas laçadinhas a gente tira da agulha e assim por diante, e se familiarizar também com o formato de cada ponto. Então, por exemplo, eu tô aqui com o meu fio 100% algodão e minha agulha de 5 milímetros, e eu vou treinar aqui de fazer várias vezes o ponto alto para eu me familiarizar com ele, treinar também a tensão do meu ponto. Conforme a gente vai pegando prática, os pontos eles ficam mais bonitos, com tamanhos parecidos, não fica um maior do que o outro, e é isso que vai fazer com que as suas peças fiquem mais bonitas, com os pontos e as carreiras mais uniformes, mais bem feitinhos, né? Então, eu recomendo que você treine bastante de fazer os pontos antes de partir para começar a fazer um projeto de verdade. Então, aqui eu fiz vários pontinhos altos, olha só que legal. Bom, agora você já conheceu os 5 pontos básicos do crochê, como eles aparecem em gráficos, receitas, como eles aparentam ser visualmente, mas se você não conseguiu aprender por aqui, por essa aula rápida, pode ficar tranquila, porque lá no curso Crochê do Zero eu ensino bem detalhadamente, e se você tiver alguma dúvida, você tem o seu suporte, você pode falar direto comigo, mandar foto ou vídeo do que você está fazendo para poder me mostrar se está certo ou não, e eu poder te ajudar e te guiar nesse aprendizado. Além disso, ainda falta muita coisa para você aprender. Variações dos pontos básicos do crochê, ponto alto duplo, ponto alto triplo, aumentos, diminuições, o que são os pontos fantasia no crochê. E lá no curso Crochê do Zero tem projetos bem bacanas para quem está começando, já fazer as suas primeiras peças com essas aulas básicas aqui dos pontos do crochê. Com essas aulas você já vai inclusive poder vender as suas primeiras peças para conseguir comprar mais fios, por exemplo. Então, através desse curso, você pode aprender um novo hobby, uma atividade terapêutica e prazerosa e até mesmo uma nova profissão por um preço muito acessível. Então, não deixa de conferir mais informações sobre o curso Crochê do Zero. O link para você conhecer vai estar aqui embaixo na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. E se você tiver alguma dúvida sobre o curso, eu vou estar disponível para te ajudar. E não esquece de se inscrever aqui no canal para você ficar por dentro das próximas aulas que vão aparecer por aqui. Então, eu te espero por lá!